Boa noite a todos, que a graça de Jesus nos alcance, renovando, restaurando, revivificando cada vida aqui nessa noite e fazendo com que a esperança brote, surja em cada coração que aqui está, nesta hora, nesse momento de culto e adoração a Deus. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu quero, nesse momento, convidá-los a abrir comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 10, apenas um versículo, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Seria bom também que você usasse a Bíblia. Nós vamos usar a Bíblia. Então, abra. Depois desse texto, nós vamos abrir em Lucas 22. Você já pode ir lá, deixando preparado para abrir em Lucas, no capítulo 22. É um versículo conhecido por alguns e por muitos conhecido errado. Eu tenho ouvido muitas pessoas recitando esse versículo de forma errada. Boa parte diz: aquele que está em pé, veja que não caia. Mas a Bíblia diz: aquele que pensa está em pé, veja que não caia. É muito sutil essa percepção. O texto bíblico diz, vamos ler juntos: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Isso é um alerta. E esse alerta está dentro de um contexto maior. O capítulo 10 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo pega a história de Israel, o povo que saiu do Egito para a terra prometida e que caiu várias vezes, se traiu várias vezes, traiu a Deus várias vezes. E uma das razões é porque não soube lidar com as tentações, não soube lidar com as ameaças espirituais. E aqui nós encontramos o segredo para poder continuar em pé. É nunca pensar que você é um colosso, que você é imbatível, que você está imune às tentações, que o diabo mexe com outros, mas com você não, com você é diferente. Quando você tem essa postura, você é presa fácil. A Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que sabe que está sob ameaça constante, sempre estará vigilante. Quem pensa estar em pé, acha que ele é uma obra acabada, perfeita. Ele nunca cairá. Ele tem uma postura arrogante, prepotente. E toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro de um personagem bíblico. Talvez você já esteja lembrando dele: Simão Pedro. Eu leio esse versículo e vejo que esta consideração não foi levada em conta na vida do apóstolo, daquele apóstolo tão dedicado ao Senhor, mas que andou pelo caminho do supercrente, do fariseu, do arrogante. Eu falei na semana passada não, nesse mês, eu falei sobre Judas, que traiu Jesus, e tentei, junto com os irmãos, descobrir as causas, as razões, o que propiciou a queda na vida de Judas, quais os sinais que ele emitia, as coisas que ele não considerou, que levaram à traição. Hoje eu quero olhar para a vida de Pedro, a partir desse versículo, e ver por que esse homem negou Jesus. E aí nós temos esses dois exemplos na Bíblia: um apóstolo que trai, um outro apóstolo que nega. E essas histórias estão na Bíblia para que nós não venhamos a fazer nenhum nem outro, para que o mau exemplo sirva para nós de referência para não ser e não fazer, e não como permissão para ser e fazer, porque nós gostamos de usar o mau exemplo para dizer: fulano está fazendo, eu posso. Ninguém usa o bom exemplo para dizer: eu serei como fulano, como Beltrano. Nós sempre usamos
a desculpa do mau exemplo. Desde criança, normalmente, a criança não diz assim nunca: minha irmã está estudando, eu vou estudar. Nenhuma criança vai usar esse argumento. Mas a criança vai usar: por que eu vou estudar se meu irmão está brincando? A história de Pedro está escrita para nos ensinar a ter cuidado com a postura espiritual, arrogante, legalista, que nos faz achar superiores aos outros. E eu por isso convido você a abrir agora comigo em Lucas capítulo 22, eu convidaria você a deixar aberto a Bíblia em Lucas, no capítulo 22. E aqui no capítulo 22, nós poderíamos ter usado o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, mas aqui em Lucas, a forma que Lucas coloca, ela é mais pedagógica, na minha opção e visão. O que levou Pedro a cair? O que fez com que Pedro desconsiderasse o que a palavra ensina: aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Eu vejo que, em primeiro lugar, queridos, o que levou Pedro à queda foi a arrogância espiritual, a prepotência espiritual, o se gabar demais. Pedro confiava demais em si mesmo, e aí está a receita para a morte espiritual: confiar em si mesmo. No capítulo 22, versículo 31, 22, versículo 31, é nos contado que quando Pedro, arrotando espiritualidade, se achando o suprassumo da igreja, um homem que Deus usava sobre os demais, começou a se colocar como o discípulo leal, imbatível, incomparável. Ele ouviu de Jesus, até essa altura, uma palavra de atenção, de revelação, quando disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando converterdes, fortalece os teus irmãos. Mesmo Jesus, tendo acabado de ter dito isto a Pedro, revelando a fragilidade, a sede do diabo contra Pedro, como ele estava ameaçado, se não fosse a oração de Jesus, a coisa seria trágica. Mesmo depois de ter dito isto, Simão responde no versículo 33, ele porém respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Aí Jesus diz: você não está entendendo ainda? Que você não é o que você pensa que você é? Você pensa que está em pé, que é forte demais? Pedro, se houvesse humildade no seu coração, consciência da sua fraqueza, você seria forte. Mas esse caminho, essa postura que você está escolhendo ter e ser, vai te levar à queda. Jesus tinha dito: Satanás está te requerendo para te peneirar. E depois de tanta ameaça, de tanto alerta, ele vai e diz: Senhor, eu sou bambam, não sou como os outros não. Eu estarei contigo sempre, ao teu lado, mesmo que seja para a morte ou para a prisão. As duas opções que eu tenho são essas. Esse homem se gabava demais. Eu sempre brinco que tem 3 tipos de testemunhos. Tem, primeiro, o testemunho. O testemunho é quando você dá oportunidade a alguém para contar o que Deus fez na vida dele, e ele começa a falar, a história dele não tem pé nem cabeça,
você não entende a história, você não sabe se foi Deus que fez, quem foi que fez, quem está aparecendo na história que ele está contando. É um testemunho, não tem começo, meio e fim. Porque tem pessoas que quando pegam uma palavra, sabem começar, mas terminar é um parto. Não conseguem parar. É nervosismo. Tem também o gabamunho. O gabamunho é quando o sujeito vem para frente, parece que o testemunho é para Deus, né? Mas ele vem se gabar. Ele vem dizer o que foi que ele fez. Ele jejuou 3 vezes na semana. Ele orou, e quando orou, Deus abriu um clarão na frente dele. No final do testemunho, Deus ficou desse tamanho, e ele cresceu, porque ele foi para frente para se gabar. É o que eu chamo de gabamunho. E tem o testemunho de verdade, que é aquela história contada, que no final dela, você não pode chegar a outra conclusão, que Deus é que fez a história, que essa pessoa apenas foi coadjuvante da história, que se Deus não tivesse feito o que fez, nada ele poderia contar, porque ele estaria perdido, falido, a sarjeta. Não, o testemunho, quem conta a história, aponta a glória para Deus. E Pedro estava se afastando deste caminho, ele estava confiando em si mesmo, ele estava se achando forte demais. E aí vem um outro perigo, e presta a sua atenção. Um péssimo sinal de que nós estamos andando pelo caminho de Pedro e para a queda, é quando, além de confiar em si próprio, em si mesmo, nós começamos a nos comparar. Quando nós olhamos para a igreja e começamos a dar nota àqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, e lá no nosso coração nós começamos a desprezar a um e a outro, porque eles não são e nem querem ser, e eu sou. E o pior é quando esse tipo de comparação lá no seu coração te leva a concluir que você merece mais e que os outros não têm direito diante de Deus, e que você é imprescindível para Deus e para a igreja. Aí é um descalabro, aí é queda livre, sua, de quem quer que seja. Lucas capítulo 18 está escrito a parábola do fariseu e o publicano, 2 homens que subiram ao templo com o propósito de orar. Os dois subiram com um propósito nobre, orar. Só que quando o fariseu orava, a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo, era oração bumerangue, lançava e voltava para ele, porque na verdade, enquanto ele orava, ele estava exaltando os seus feitos, as suas ações, e a exaltar os seus feitos, suas ações, ele estava reivindicando de Deus a retribuição, uma resposta em forma de bênção. Porque na verdade, além dele conseguir ter feito o que fez, ele fazia não para agradar a Deus, para glorificar o nome de Deus. O que ele fazia para Deus era um meio de troca, de barganha, era uma forma de fazer para requerer ao final de ter feito. E a história diz que depois dele ter dado o relatório do que ele fez, e veja a diferença, o testemunho é dizer o que Deus fez. Quem faz relatório do que você fez, não entendeu que quem merece a honra e a glória é Deus e não você. Aí veio o pior, quando ele olha para o publicano que estava ali, igual aquele cachorrinho, magro, cheio daquela sarna, aquela doença chamada sarna, no canto. Ele ainda tem coragem de apontar e diz: graças ao Senhor, porque eu não sou como esse publicano, ladrão, roubador, adúltero, e vai apontando o dedo, vai descrevendo, dando diagnósticos da sua arrogância para o menos espiritual, o menos crente, o inferior. E diz a história, queridos, que aquele homem
faz uma oração simples, profunda, uma oração de quebrantamento, uma lição de sinceridade e verdade, e ele diz: sê propício a mim, eu sou pecador. Ele não coloca nenhum feito bom que ele tenha feito, ele apenas coloca a sua confissão de miserabilidade. Ele se vê como condenado, sem direito a reivindicar absolutamente nada. Ele se quebra, se derrama, na perspectiva de que Deus, na sua misericórdia, o contemple com poder e graça, e com renovo, com perdão. E diz a palavra de Deus que aquele homem saiu dali justificado. Aquele homem que subiu com o propósito de orar e fez uma oração tão pequena, tão breve, teve os céus se abrindo para ele. Porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste, mas aos humildes Ele concede a sua graça. O primeiro erro de Pedro foi se gabar demais, foi se achar demais, foi se superar demais aos outros. A segunda razão da queda de Pedro, além de se gabar demais, ele orou de menos. E aí que está um grande perigo. Você que não cuida da sua vida privada, espiritual, que não cuida no meio da semana de orar, de vigiar contra você mesmo, contra o pecado, de se alimentar espiritualmente, você está correndo um sério risco. O risco de não orar e de orar de menos. Porque a oração é a oportunidade que você tem de sempre reconhecer a sua inferioridade diante do Deus no qual você se coloca em oração, na presença diante do Deus que você se coloca em oração. A oração é sempre uma oportunidade maravilhosa de nós reconhecermos a nossa insignificância e ao mesmo tempo contemplarmos a bondade, a fidelidade, o amor de Deus sobre nossa vida. Quem não ora começa a se achar maior. Quem ora vai se colocando no devido lugar. E quem ora descobre que a força não está em si, a força está em Deus. E daí Paulo vai falar com propriedade quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O arrogante diria: eu posso tudo porque eu sou bom. Aquele que está na presença do Senhor e vigiando para que não venha cair, vai dizer: eu posso porque Ele me fortalece. E é do mesmo apóstolo Paulo a afirmação, quando ele diz: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Os maiores homens, as mulheres e maiores mulheres de Deus na história foram grandes porque reconheceram a profunda necessidade de Deus. E quando podiam, quando criavam oportunidade de tempo, iam para a presença do Senhor para se reabastecer de Deus. Caso contrário, não conseguiriam chegar lá, fazer aquilo que estava sobre os seus ombros como incumbência. Quando você abre Lucas 22, versículo 44 a 45, é dito: e estando em agonia, orava mais intensamente, Jesus. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. No CPPO nós estamos estudando sobre oração. E eu falei, é até curioso, é até paradoxal, mas a emoção interfere tanto na nossa vida quando nós estamos passando por lutas e dificuldades, que curiosamente, no tempo que deveríamos orar porque estamos sendo afrontados, estamos passando por lutas e privações, a nossa tendência é não orar. Eu falava que muitos não conseguem nem fechar os olhos, de tanta ansiedade, de tanta luta interna. E eu disse para eles, quando isso acontecer, duas coisas: ore com olhos abertos, porque se você fechar os olhos você vai desconcentrar. Acontece o contrário, porque normalmente nós fechamos os olhos para nos concentrar. Quando nós estamos relaxados, isso acontece fácil.
Mas quando nós estamos em ansiedade, fechar os olhos é uma luta terrível para orar. E eu disse mais: não ore silenciosamente quando você estiver em angústia. Ore em voz alta. E disse outra coisa: além de orar com os olhos abertos, orar em voz alta, comece a andar. Comece a andar, porque são técnicas de você continuar orando insistentemente em tempos de aflição e luta. Tente fazer isso, e você vai ver a importância disso. Pedro e os demais apóstolos dormiam, queridos. Não oravam, oravam de menos. Se nós não redescobrirmos a oração rotineira, cotidiana, começando com 10, 5 minutos, mas começando a orar, ou recomeçando a ter uma vida de oração, nós vamos nos fortalecer e a queda vai ser uma possibilidade mais distante. Quem se gaba demais e quem ora de menos é um candidato a se ver prostrado no chão. Enquanto ele achava que era imbatível, ela achava que era imbatível, vai cair de bumbum no chão. Eu ia falar a palavra mais clássica, mas para ser mais social, eu vou usar bumbum no chão. A queda de Pedro também foi uma realidade, porque ele se precipitava demais. E eu sei que, a depender do temperamento, as pessoas tendem a ser precipitadas demais. Elas reagem sem pensar. A prudência vai para o brejo. O que nos faz vencer os perigos, os pecados, as tentações, de agir de ímpeto, é a sabedoria de Deus. A sabedoria nos governa, nos controla. E quando a sabedoria nos controla, a palavra não sai, por mais que você tenha vontade de dizer, não vou dizer. A reação emocional daquele momento, que poderia ser trabalhada, e a carga ou descarga do que está no seu coração, poderia ser dito do jeito certo, da hora certa, com o tempero certo. Pedro, a gente sabe, pela leitura da Bíblia, que era um homem que tinha pouco freio, e era típico do seu temperamento, e o seu temperamento, por ter pouco freio, o traiu. No momento em que ele quis bancar o mocinho, ele pega a espada e acerta a orelha de Malcom, é o nome do soldado que fora prender Jesus e que Pedro tenta acertar o meio da cabeça. Pedro, a pior de tudo é que Pedro era ruim de pontaria. O sujeito tinha vários defeitos, e talvez um mais grave é que ele era ruim de pontaria. Ele acerta a orelha, não que ele quisesse ameaçar, a intenção dele era o meio da cabeça, mas ele erra e acerta a orelha. Eu gosto muito da palavra de Jesus, quando pega a orelha, deve ter dado uma soprada, e colocou de volta na cabeça daquele soldado, e ele diz: guarda a tua espada. E às vezes nós precisamos ouvir isso de Jesus, porque a mesma espada que a gente quer usar contra o diabo, a gente usa contra o nosso irmão, ou nossa irmã, é a mesma espada. E aí a fúria que deveríamos levar para o inimigo, a gente leva para os nossos familiares, os nossos irmãos. E a palavra de Jesus é: guarda a tua espada. Guarda a tua espada. Eu, quando leio este ato de Pedro aqui em Lucas 22:50, um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. João, lá no capítulo, se não me engano, 13, diz que foi, 13 não, lá no capítulo 20, diz que foi Pedro, o ímpeto, alguém que é governado pelas emoções, reage de forma errada, fala de coisa errada, age de forma errada, e pior, a pessoa que age de ímpeto há de se arrepender amargamente diante de tudo que faz sem pensar.
E muitas vezes nós nos encontramos assim, tristes porque falamos o que não devia, agimos como não devia, porque quem nos governa é nossas emoções e não a sabedoria, a prudência, o temor do Senhor. A queda veio na vida de Pedro porque faltava freio, domínio próprio. Ele se precipitava demais. Pedro orava de menos, Pedro se gabava demais, e por fim, Pedro ficou longe demais. E é até metafórico esse último ponto, porque quando você abre em Lucas 22, 61, Jesus está já na casa de Caifás. Deixa eu ver se é esse mesmo. Já havia negado. E o 61 diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos. Vamos ler do 60, é melhor. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O versículo 54 diz: então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Pedro seguia de longe. Veja a cadeia de ações, veja a forma de comportamento, veja a manifestação na prática daquilo que estava dentro dele, ou daquilo que não estava dentro dele. Pedro achava que estava em pé, na verdade, esse homem era um perigo ambulante, era um trem prestes a desgovernadamente descarrilhar. E nós vemos aqui uma razão, um outro motivo, porque a queda era uma realidade tão próxima da vida desse homem. Era alguém que resolveu seguir Jesus de longe, ter uma vida um pouco distante de Deus. E olha, Jesus disse algo que para mim é categórico. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele fala isso no contexto em que ele vai dizer que ele é o tronco, e nós somos os ramos da videira. Ele diz: toda vez que um ramo é cortado da videira, ele murcha e seca, mostrando a necessidade de nós, desesperadamente, estarmos ligados à videira, entender que a nossa vida depende de estar com Ele. Sem Ele, nada podemos fazer, nada podemos ser. E toda vez que nós nos distanciamos de Deus, da comunhão, da leitura da palavra, quando os nossos corações repelem o obedecer a Deus, quando nós começamos a dar lugar à nossa vaidade, ao desejo da nossa carne, e não às coisas de Deus, queridos, nós estamos seguindo Jesus de longe. E há muitas pessoas que fazem isso, começam a ter uma vida muito social com Jesus, não uma vida de profundidade e intimidade, mas uma vida social, de superfície, de aparência. É o caminho para a queda, é o caminho para se tornar alguém religioso, sem a vida que Cristo quer nos dar. Eu olho para a atitude de Pedro e vejo como muitas pessoas escolhem andar dessa forma. São pessoas que resolvem ficar com Jesus. E o pior é que Jesus não fica, Jesus ou casa ou não casa.
Hoje em dia é muito comum, até quem tem cabelos brancos resolve ficar. Não, a gente vai ficando, a gente não está namorando, a gente não está noivo e a gente não vai casar. Mas a gente pode aproveitar. E a gente vai aproveitando. Mas olha, você não precisa ligar lá em casa, você não precisa ter compromisso comigo, nem eu com você. São pessoas que não têm o desejo da intimidade de estar com Jesus, mas estão ali para uma necessidade de se aproximar. Seguem Jesus de longe. E o resultado é isso aqui, querido. Pedro sai dali chorando amargamente. Quem já errou feio, sabe que a dor de um erro, ela é terrível para quem erra. Por quê? Porque lá na nossa mente vem a lembrança, mas naquele dia eu li a palavra e Deus já estava me alertando. Um irmãozinho foi lá e me disse isso e eu não atentei. Quantas vezes lá, no domingo, o pastor pregou e era para mim aquele sermão. Mas lá no meu coração eu disse, não é para mim não. O ruim dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas faltas, é que nós não temos como voltar no passado. Aí temos que aprender a lidar com as consequências dos nossos atos, mesmo que Deus venha nos perdoar. Isso é o mais doloroso, porque nós não temos como mudar. E lá o que vai matar o nosso coração, se a gente não tomar cuidado, é dizer, poxa, eu poderia ter obedecido. Eu poderia ter feito o que Deus mandou. Mas como a gente prefere ter a emoção primeiro, para depois saber se a dor é pior, muitos vão terminar a aventura como Pedro. Saiu dali e chorou amargamente, mas não tinha o que fazer mais nada, não tinha o que mudar do passado. Poderia mudar dali para frente, e assim foi feito. Mas a gente poderia sofrer menos se a gente obedecesse mais, e não apenas se obedecesse mais, se a gente vigiasse mais, se houvesse um cuidado mais efetivo, mais concreto nas nossas ações, se houvesse um cuidado espiritual. Se a gente se gabasse mais, se a gente deixasse de se gabar mais, se a gente se humilhasse, se a gente orasse mais, se a gente fosse controlado pela sabedoria e não pelas emoções, se a gente se aproximasse mais de Deus, a gente ia conseguir mais. A vida de Pedro é a história de alguém que não seguiu o que Paulo diz. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia.